que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E é com essa frase maravilhosa de ninguém menos que o próprio Isaac Newton que nós iniciamos a análise do episódio A Igreja da Rua Ruby, o especial de Natal de 2023 de Doctor Who. E eu já adianto, esse episódio é só a ponta de um nó muito mais complexo e infinitamente mais complicado. Cara, você não sabe de absolutamente nada. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série e também sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024. Sim, o primeiro vídeo do ano, e é claro que eu não poderia falar de outra coisa, até porque se eu falasse, vocês iam me quebrar na porrada, né? Bom, mas sobre esse episódio propriamente dito, eu acho incrível como uma frase, dita pelo 11º, define esse rolê perfeitamente. Nunca ignore uma coincidência, a não ser que você esteja ocupado. E eu adoro a forma como esse episódio brinca com esse conceito. Pra mim, isso é quase como se o próprio Russell T Davies estivesse falando: cara, tudo o que aconteceu até agora, aconteceu por uma razão. E você que tá criticando, não sabe de nada. Absolutamente nada. Primeiro que o episódio já começa de uma forma incrível, mostrando a Ruby sendo abandonada por uma pessoa misteriosa e uma versão futura do Doutor observando tudo. Só nessa cena o episódio já me ganhou. O fato é que essa apresentação inicial da Ruby é muito bem feita, cara, porque ao mesmo tempo que a gente se interessa pelos mistérios envolvendo a origem da personagem, a gente já sente uma empatia automática pela sua história, porque é uma narrativa extremamente cativante. E, inclusive, ela me lembra muito a introdução da Clara lá na 7ª temporada. E conforme a gente vai acompanhando a rotina da Ruby, desde o dia 1º de dezembro até o dia 24, no seu aniversário, a gente vai vendo a maré de azar consecutiva que a personagem se enfiou. É impressionante, tudo começa a dar errado de uma maneira absurda na vida dela, parece até a minha vida. Não, sacanagem. O fato é que em um desses momentos temos uma cena que me deixou muito intrigado. Tipo, eu vi esse episódio umas 3 vezes e todas elas eu tive que pausar essa cena e ficar encarando o 15º Doutor. Eu não sei explicar, mas quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu tive uma forte sensação que esse doutor aí não era o mesmo que a gente iria acompanhar ao longo do episódio. Pra mim, o fato dele estar com uma roupa totalmente diferente, um olhar muito mais sério e carregado, me transmitiram uma seriedade muito maior para essa cena, e me fizeram pensar na ideia de que esse doutor poderia ser uma versão futura lá do episódio 7 ou 8, que acabou voltando no tempo para entender melhor o passado da personagem. É claro, depois de terminar de ver o episódio e pensar um pouco sobre tudo, eu não acredito mais que isso vai acontecer, até porque não é a cara do Russell T Davies fazer essas coisas, essas loucuras envolvendo viagens no tempo, é bem mais a cara do Moffat. Mas mesmo assim, eu tinha que falar isso aqui, porque se isso acontecesse, eu ia achar muito foda. Posteriormente, a gente é apresentado a mãe adotiva da Ruby, a criança que ela tinha acabado de adotar. O interessante é que, coincidentemente, tanto a criança quanto a Ruby nasceram exatamente no mesmo dia e foram adotadas pela mesma pessoa, ou seja, uma baita coincidência. E é exatamente essa coincidência que faz a trama girar, fazendo com que os duendes roubassem o bebê para devorá-lo. Como eu já disse, eu achei incrível a forma como esse episódio utilizou as coincidências para construir a narrativa, porque acaba caindo em uma parada que eu já falei aqui antes no canal. Para mim, coincidências em uma história é necessariamente sinônimo de um roteiro fraco, um roteiro que não foi bem trabalhado. As coincidências, elas são movidas pelo acaso e quando elas são utilizadas para justificar algum acontecimento dentro da história, a impressão que fica é que o roteirista não pensou em uma justificativa boa o suficiente para explicar aquela situação, o que acaba trazendo o velho "porque sim". Ah, por que isso aconteceu? Porque sim, cara, não enche o saco. Porém,
Quando Russell T. Davies faz as coincidências serem atos palpáveis, fazendo com que outras criaturas se beneficiem desse fato, as coincidências deixam de ser apenas coincidências e se tornam ferramentas do roteiro que enriquecem a trama como um todo. Desculpa, cara, mas pra mim isso é genial. Outra coisa maravilhosa que tivemos nesse episódio foi a apresentação do 15º Doutor, só que agora feita de uma forma decente, sem precisar apelar e colocar ele de cueca, né? A cena do Doutor correndo indignado pelo telhado enquanto a Ruby estava se segurando nas escadas é com certeza uma das cenas mais legais do episódio, porque ali sim nós podemos ver o Doutor do Chute Gato em ação em uma cena realmente digna. Cara, olha esse frame, mano. Até correndo o maluco tem estilo. E já que estamos falando do Chute Gato, a atuação dele dispensa comentários. E aí eu acho que não é nem uma questão de opinião, mas é uma questão de fato mesmo. Falar que esse cara tá ruim como doutor é ignorar a realidade. Desde o começo eu já tinha falado que ele era uma ótima escolha pra ser o doutor, principalmente porque eu já conhecia o papel dele lá em Sex Education. E é isso, cara, o cara entrega. Além da cena dele chorando quando ele percebe que a Ruby tinha sumido e toda a realidade tinha mudado, outra cena que eu achei incrível, e essa particularmente é o meu xodozinho, porque eu perdi as contas de quantas vezes eu dei replay, foi o momento em que a Ruby entra na TARDIS pela primeira vez. Pra mim essa cena já é icônica, e assim como hoje, quando a gente revê a cena da Rose ou a Amy entrando pela primeira vez na TARDIS, a gente já fica com o coração aquecido, eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa, porque no momento em que o doutor olha diretamente pra Ruby e fala: "Eu sou o doutor". Cara, isso é simplesmente maravilhoso, velho. E o melhor é que mesmo com a tela desfocada, a uns 40 metros de distância, a primeira coisa que a gente vê é o sorrisão estampado na cara do Chute Gato. Tipo, dá pra ver que o cara tá feliz de tá ali, mano. E isso não tem preço, a cena fica 10 vezes melhor. Pelo que eu vi, a maior parte das pessoas que criticaram esse episódio fizeram isso por causa do musical. Mas eu sou suspeito pra falar, cara, porque eu adorei essa cena. Porém, o que me deixou um pouco incomodado é que eu vi algumas pessoas falando: "Ah, mas agora que Doctor Who foi pra Disney, acharam um jeito de enfiar musical no meio". E, mano, não, nada a ver, cara. A Christmas Carol tem uma cena musical linda, e eu nunca vi ninguém falando nada. Twice Upon a Time também tem uma cena musical incrível, e de novo, ninguém nunca falou nada dessa cena. Talvez é porque todo mundo tava ocupado demais chorando, né? Enfim. O que eu acho que fez as pessoas realmente se incomodarem aqui foi o fato de termos o doutor cantando e a música ter um clima feliz. E a felicidade incomoda, né? Não, sacanagem. Mas de verdade, eu não me incomodei com essa cena, porque tem um motivo pro doutor tá cantando. Aquilo não é do nada. Lembre-se que eles estavam lidando com duendes, e esses próprios duendes já estavam cantando antes. E outra, enquanto a Ruby tava cantando, o doutor ficou o tempo inteiro olhando pra cima, procurando um jeito de sair daquela situação. Ou seja, existia um motivo para eles estarem cantando e dançando. Eles estavam tentando distrair os duendes. Aliás, e aí eu acho que é uma parada que quase ninguém percebeu, no momento em que a Ruby começa a cantar, ela fica fazendo umas pausas no meio da música. E pra mim, essas pausas foram propositais, porque elas serviram pra mostrar que a personagem tá rimando na hora. Ela tá fazendo um freestyle, ou seja, tudo aquilo foi improvisado. Enfim, gostei das musiquinhas. Outra coisa muito importante que esse episódio fez foi trazer o retorno da Mavidade. E velho, como eu fiquei feliz de ver o doutor falando essa palavra de novo. Como eu tinha dito na minha análise do episódio 2, essa piada foi algo que acabou me incomodando no episódio, porque a gente tinha tido ali uma alteração no tempo, e aparentemente essa alteração seria algo exclusivo apenas desse episódio. Ou seja, nos próximos essa piada simplesmente seria esquecida e tudo voltaria ao normal. Só que não, o fato do doutor ter falado essa palavra de novo comprova que tem sim uma grande história acontecendo por trás disso. Na verdade, tem uma grande história acontecendo por trás de todo esse universo de Doctor Who. Ou melhor, esse novo universo. E é nesse momento que nós entramos nos campos das teorias mais loucas e absurdas possíveis. Mas vem comigo que eu te garanto que no final vai fazer sentido.
Ou não também. Bom, normalmente, dentro da série, todos os conceitos apresentados nos episódios, por mais fantasiosos que fossem, eram sempre trazidos com um pé dentro da ficção científica. Ou seja, quando a gente tinha fantasmas, na verdade não eram fantasmas de verdade, eram na realidade pessoas que acabaram se perdendo em outro universo. Quando a gente tinha uma múmia, na verdade não era uma múmia mesmo do Egito, era na realidade um soldado antigo, morto em combate, que acabou sendo modificado. Entende? A série atual, pelo menos, sempre buscou dar uma explicação científica para essas situações, por mais fantasiosas que elas fossem. No entanto, esse foi o primeiro episódio em que isso não aconteceu. O doutor até diz que eles não estavam lidando com magia, mas sim uma diferente forma de física. Porém, ainda assim, aqui, os duendes não eram seres de outro planeta. Eles realmente eram duendes. E alinhado a uma declaração do Russell T. Davies, onde ele diz que o Toymaker foi o primeiro vilão quase sobrenatural de Doctor Who, e que a partir de agora, a série lidaria com algumas ameaças muito mais fantásticas, me faz pensar que o universo que a gente tá acompanhando agora não é o mesmo que a gente tinha antes do retorno do Toymaker. Eu acho sim que houve uma alteração de proporções cósmicas dentro desse universo, e é aí que entra a bendita da Mavidade. Se o doutor não tá percebendo uma alteração simples na palavra, ele também não vai perceber uma alteração no universo. E cara, essa parada da Mavidade é tão genial que a gente pode fazer uma análise do ponto de vista filosófico também, porque o que é a gravidade? É a lei física fundamental que rege o nosso universo. Sem ela, o universo basicamente não existiria. Então, a Mavidade pode representar não apenas uma alteração da palavra, mas também uma alteração nas leis fundamentais desse universo. O doutor não vive mais em um universo movido pela gravidade, mas sim pela Mavidade. E a Mavidade permite que existam duendes e outros seres fantásticos nesse universo. Nossa, velho, isso é maravilhoso. E cara, quando eu falo sobre todas essas teorias e todas essas possibilidades, não pense que isso é coisa pra ser resolvida na próxima temporada. Pra mim, a gente tem aqui tramas com potencial pra durarem toda a era do Chute-Gato, porque assim como o próprio rosto de Bow foi um plot introduzido na primeira temporada e só foi se resolver lá na terceira, eu acredito que essa trama vai ser algo que vai se desdobrar por toda a era do 15º Doutor. Pode ser que eu esteja totalmente errado, que o Russell T. Davies esteja me iludindo de novo e todas essas tramas vão ser resolvidas da forma mais simples e sem graça possível, porém, não é essa a sensação que esse episódio deixou. E o final dele com a Sra. Flood quebrando a quarta parede e falando diretamente com o público é a prova disso. Muito provavelmente foi ela que abandonou a Ruby lá no início do episódio. E sobre a sua identidade, eu não acho que ela seja uma nova regeneração do mestre, não acho que ela seja personagem da série clássica retornando, e muito menos que ela seja a Ruby do futuro. Aliás, isso sim seria uma loucura temporal, hein, cara? Imagina só. Mas pra mim a resposta pra isso tá lá no último episódio, e foi o próprio Toymaker que falou. Lembre-se que ele disse que existe alguém que ele próprio teve medo de enfrentar. E quando ele estava quase sendo banido, ele também disse: "Minhas legiões estão a caminho." E como se não fosse suficiente, no final do episódio, a Sra. Flood ainda manda uma piscadinha pra câmera. E adivinha só o que o Toymaker ficou fazendo no episódio passado inteiro? Pois é no mínimo uma baita coincidência. A parte irônica é que esse episódio fala justamente sobre isso. Bom, eu não costumo fazer isso, mas se fosse pra mim dar uma nota pra todos esses episódios, o primeiro seria um merecido 9, o segundo é um 10 cravado, não tem como, o terceiro é um 6.9 e por fim, esse quarto merece um 9.8, sendo assim o segundo melhor dessa quadrilogia. Mas é claro, essa é apenas a minha opinião e você é livre para concordar ou discordar aí embaixo na área dos comentários. Aproveita e comenta aí também qual que é a sua nota para cada um desses episódios. Sinta a Mavidade movendo o seu dedo e deixa um like aí embaixo para dar uma força aqui pra gente. E claro, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder
absolutamente nada. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.